Olá, minhas irmãs! Vamos dar continuidade à nossa série de estudos? Hoje eu trouxe dois nomes bem especiais, duas pessoas, dois homens de Deus, para a gente saber um pouquinho mais sobre eles e sobre uma situação específica que eles passaram e tem muito a nos ensinar. Eu estou falando de Pedro e Paulo. Tanto Pedro quanto Paulo eram apóstolos do Evangelho. Pedro, porém, foi um dos 12 chamados por Jesus para caminhar com ele para segui-lo durante o seu ministério aqui na terra. E o chamado de Pedro está descrito para a gente lá em Mateus, no capítulo 4. Você pode dar uma lidinha depois e ver melhor como foi isso. Não somente ele foi um dos 12, mas ele foi um dos 3 discípulos que nós poderíamos chamar de os mais próximos de Jesus. Nós lemos nos evangelhos muitos momentos que incluem Pedro, além do seu papel bem importante após o Pentecostes. Ele foi o que a gente pode chamar de a primeira grande voz depois desses eventos, né? Pregando com muita intrepidez, fazendo curas e fazendo pregações que converteram multidões para o evangelho. Mas Pedro era um homem simples. A Bíblia nos fala que Pedro era um pescador, né? Era um homem talvez de pouco estudo. E provavelmente quando a gente vê a forma como ele se comporta, a forma como ele responde algumas coisas, nós podemos dizer que ele era um sanguíneo, que se mostrou às vezes precipitado, impulsivo, e isso atrapalhou um pouquinho ele em algumas situações. Mas, no final das contas, o que marca mesmo a caminhada de Pedro com Jesus é o seu grande amor pelo Evangelho e o seu arrependimento apesar dos seus excessos. E ele deixa duas cartas contidas no nosso Novo Testamento, que é a primeira e segunda Pedro. Quando a gente fala de Paulo, a situação é um pouco diferente. Paulo foi chamado posteriormente ao encontro com Cristo, que está relatado para a gente lá em Atos 9. Paulo era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos cristãos, e indo para Damasco, numa das viagens que ele estava fazendo justamente para perseguir cristãos, ele tem uma visão, ele cai no chão, fica cego e escuta Jesus falando com ele, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse relato é muito bonito e eu também gostaria que você lesse com mais calma se você ainda não leu e não conhece essa história, é muito bonita. Paulo era um nome grego, Saulo seria um nome judeu. E provavelmente, pelo seu ministério ter sido assim de grande influência mais entre os gentios, o nome Paulo acaba prevalecendo depois de um tempo. Ao contrário de Pedro, Paulo provavelmente era um fariseu e um homem mais letrado, um homem mais estudado, digamos assim, conhecedor da lei. E quando a gente olha para um pouco do seu temperamento, nós poderíamos dizer que ele é um bom colérico, autossuficiente, impetuoso e às vezes áspero nas palavras. Paulo passa de perseguidor da igreja para um dos grandes defensores dela. E a sua caminhada é marcada por isso, é marcada por muito amor, muita coragem, apesar das suas falhas e do seu temperamento difícil, bem como Pedro. E Paulo ainda deixa para nós 13 cartas no Novo Testamento, não é pouca coisa. Pedro e Paulo enfrentaram uma situação que está descrita para nós lá no livro de Gálatas. Pedro, ele esteve desde o começo, do início do cristianismo, aí desde o início da igreja, né, da igreja primitiva, no meio dos judeus dos cristãos que eram judeus, e na sua grande maioria. E esses cristãos judeus tinham uma certa relutância na aceitação dos gentios como cristãos, por causa das questões da lei e a questão da circuncisão, que era um fator muito forte entre os judeus. Mesmo aqueles que eram convertidos tinham algumas dificuldades com isso. Paulo, por sua vez, como ele abraçou o evangelho entre os gentios, ele sempre tentava refutar essas tentativas de colocar qualquer empecilho para a salvação dos gentios. Qualquer tentativa de colocar algo acima do sacrifício de Jesus, Paulo então não aceitava, ele repreendia, ele refutava essas tentativas. E isso gerou um atrito entre os dois, entre Paulo e Pedro, que está relatado para a gente numa das cartas de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo faz a defesa da salvação por meio da fé, por meio da graça, e não por meio da lei. E no versículo 11, Paulo lembra um episódio onde Pedro, em certa ocasião, estava comendo com alguns gentios, fazendo uma refeição com os gentios, até que chega um grupo de cristãos judeus do partido da circuncisão.
Esse negócio era tão sério que tinha até alguns que se diziam do partido da circuncisão, que defendiam que os gentios deveriam ser circuncidados e praticantes da lei para serem salvos. Esses judaizantes, inclusive, eles acusavam muitas vezes Paulo de diluir o evangelho, de distorcer o evangelho para que os gentios fossem aceitos. E não só isso, Paulo, por ter sido um perseguidor da igreja anteriormente, no começo do apostolado, enfrentou algumas dificuldades, muitas pessoas duvidavam da sua conversão. E alguns tinham muita dificuldade, inclusive, em aceitar o seu apostolado. Então, nessa situação que Pedro estava comendo com os gentios, chega esses judeus, e Pedro, então, ao ver que esses judeus tinham chegado, ele se afasta. Ele teria meio que tentado disfarçar, que ele não estava ali comendo com os gentios. Por que isso? É muito provável que isso tenha a ver com questões de alimentos impuros que eram vistos pelos judeus. Para os judeus, algumas comidas eram consideradas impuras. Como os gentios não seguiam a lei, eles comiam qualquer coisa. E quando o judeu, então, participava de uma refeição com os gentios, se entendia que ele corria o risco de vir a comer algo que era considerado impuro. E isso poderia ser um grande problema para os judeus. Paulo, inclusive, faz uma reflexão sobre isso e refuta essa questão da comida impura lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. Ele fala um pouquinho mais sobre esse entendimento, sobre essa questão da lei das comidas impuras e oferecidas a deuses, como isso deveria ser visto dali para frente. Paulo, então, estava ali e viu que Pedro tentou disfarçar que não estava com os gentios, e Pedro teve medo de ser julgado por aquele grupo, porque estava junto com os gentios, ele teve medo de ser julgado como alguém que não estava fazendo algo certo, ou algo parecido. E a sua hipocrisia foi repreendida então por Paulo na frente de todo mundo. Paulo viu que Pedro estava sendo hipócrita e não pensou duas vezes, chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. A atitude de Pedro, ela influenciava outras pessoas. Pedro era um apóstolo, era um líder, então quando ele se colocou com um tipo de aversão referente a comer com os gentios, outras pessoas tomaram isso para si também. Por isso, Paulo chamou a atenção na frente de Pedro de todo mundo, para que a influência que ele tinha feito na vida daquelas pessoas naquele momento fosse revertida, né? Então não dava para esperar. As pessoas tinham visto o que Pedro estava fazendo e Paulo então chama a atenção de Pedro para que as pessoas também soubessem de que aquilo não estava correto. Pedro e Paulo são grandes exemplos de liderança para a gente. E a forma como eles se relacionam também tem muito a nos ensinar. A liderança dentro da igreja, no corpo de Cristo, deve ser baseada sempre em cooperação mútua, em busca da expansão do evangelho, e nunca pode ser baseada em competição. Nesse negócio de quem é melhor, quem é maior, quem faz mais, quem faz menos, né? Paulo poderia ter deixado para repreender Pedro em particular num outro momento. Mas ele não se importou se Pedro ia ficar chateado, ele não pensou se iria ou não ferir os sentimentos de Pedro, porque ali naquele momento não era a reputação de Pedro que era importante, não era Pedro que estava em jogo, era o evangelho estava sendo distorcido, e Paulo então entende que isso é mais importante do que qualquer um deles, é mais importante que Paulo, é mais importante que Pedro. Pedro, por sua vez, poderia ter naquele momento se sentido muito humilhado, criado rancor, poderia ter jogado na cara de Paulo quem Paulo foi antes dele ser apóstolo. Pedro podia ter argumentado sobre a sua caminhada com Jesus, sobre os milagres e as multidões que vieram ao evangelho por meio da sua pregação. Mas não é isso que acontece. Pedro reconhece que estava errado. Tanto Pedro quanto Paulo foram grandes homens de Deus, a gente não tem dúvida disso. Mas eles tiveram suas dificuldades, isso faz parte. Faz parte de você ser humano, assim como eu e você temos nossas dificuldades, Pedro e Paulo também tinham as deles. Os temperamentos difíceis, as dificuldades em lidar com certas situações. Mas tem uma coisa que a gente vê na vida desses dois homens, é humildade e arrependimento. E essas são marcas essenciais para quem lidera dentro da igreja. Pedro tinha caminhado com Jesus por anos, tinha feito milagres, realmente ele tinha feito pregações que tinham levado multidões ao evangelho de Cristo, ele tinha sido o cara em muitas coisas. Mas Pedro também tinha negado Jesus 3 vezes, e provavelmente ele não tinha se esquecido disso.
Pedro sabia das suas limitações, ele sabia quem ele era. E quando Paulo repreende, ele acata isso, entendendo das suas dificuldades e entendendo principalmente o que estava em jogo. Não era o orgulho dele que estava em jogo, o que estava em jogo era o evangelho. Paulo, nessa mesma carta de Gálatas, onde ele relata esse episódio, no capítulo 2, o versículo 9, Paulo reconhece a autoridade de Pedro como uma das colunas do evangelho, ao ponto de que Pedro foi um daqueles que impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé para enviar eles para pregar para os gentios. Ou seja, a intenção de Paulo ali não é desmerecer ou desqualificar Pedro ou humilhar Pedro, não. Paulo reconhece quem Pedro é. Paulo reconhece a sua importância, a sua autoridade, isso não foi colocado em xeque em nenhum momento. E posteriormente, o mesmo Pedro, que tinha sido repreendido por Paulo na frente de todo mundo, que poderia ter ficado chateado, rancoroso e fingir que Paulo não existia mais na vida dele, em uma das suas cartas, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, Pedro chama Paulo de nosso amado irmão. E no capítulo 16, ele coloca as cartas de Paulo com a mesma autoridade das demais escrituras. E essa carta foi escrita depois desse episódio, bem depois. Então dá pra gente ver que Pedro não guardou rancor, não ficou se sentindo humilhado, nem nada disso. Quando nós falamos de liderança na igreja, nós nunca podemos pensar em cuidar, em zelar só pela nossa reputação, pelos nossos interesses próprios, e muito menos por busca de reconhecimento. Essa não é a nossa função quando nós estamos liderando algo. A maioria de nós, a verdade é que a gente não é líder em nada. Então, talvez às vezes nós tenhamos essa necessidade de ser importante de alguma forma, e como a gente não acha isso no nosso cotidiano, nas coisas que nós fazemos cotidianamente, nós temos a tendência de usar a igreja como uma forma de suprir essa nossa necessidade de ser importante em alguma coisa. Então, a gente muitas vezes usa a igreja como um lugar de autopromoção, de agregar valor a nós mesmos, de ser alguém importante em algum lugar, de ser o líder. Isso tem prejudicado muitas igrejas. Liderança na igreja é um lugar de serviço e não de evidência. É um lugar onde a gente se autoesquece e não um lugar onde a gente resolve questões de autoestima. Porque a minha autoestima é baixa, então se eu tiver um cargo de liderança ou qualquer coisa assim vai ajudar. Não é essa a função. A igreja do Senhor tem a função única e exclusivamente de exaltar e glorificar o nome de Deus. É Ele que precisa sobressair nisso tudo. Ela não nos pertence, ela não serve aos nossos interesses. Por isso, repreensões precisam sim ser feitas e precisam ser acatadas, buscando sempre o crescimento do reino, a comunhão entre nós. Isso é o mais importante. Nós somos todos irmãos. Diante de Deus não existe cargos nem funções de prestígio. Nós somos todos irmãos, independente de nós termos alguma liderança ou não dentro da igreja. Que Deus nos cure das nossas feridas emocionais, para que a gente possa sempre fazer tudo na nossa vida, inclusive a liderança, entendendo que a gente precisa diminuir e Cristo precisa crescer em nós. Liderança é um lugar onde nós podemos ajudar pessoas, nós podemos ajudar o reino a crescer, nós podemos ajudar os nossos pastores, nós podemos ajudar ministérios a se fortalecerem. Muitas coisas podem ser feitas através de uma liderança. Mas a gente nunca pode estar voltado para nós mesmos quando nós estamos nesses papéis. Nós precisamos estar voltados para fora e entender o que estão precisando. É isso que eu vou fazer. Que Deus nos ajude a sermos bons líderes, a cuidarmos bem daquelas funções que foram colocadas diante de nós. Uma boa semana e a gente se vê no próximo encontro.